Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero tratar com você sobre a prática de levantar as mãos. Eu vou ler o texto bíblico e a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia, porque existem alguns extremos na igreja. O primeiro trabalha muito com essa questão de transformar esse ato que está escrito na Bíblia. Eu vou ler alguns textos com você, mas tentam transformar esse ato, né? Tem pessoas que louvam com as mãos levantadas, tem pessoas que oram impondo as mãos, e isso é bíblico. Só que às vezes esse fato tem pessoas que levam ao extremo de acreditar que só o ato de levantar as mãos soluciona problemas, indo até para um caminho perigoso de um misticismo, de uma idolatria. Já no outro lado, a gente tem também um extremo de que desacredita e até questiona, até julga irmãos que fazem isso como sendo pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, como a gente tem muita confusão nisso tudo, eu resolvi separar alguns textos aqui para a gente analisar o que é o ato de levantar as mãos, por que a igreja faz isso tem algum efeito espiritual, não tem? Eu posso fazer isso? Não devo fazer isso? Isso é errado? Isso é certo? Vamos trabalhar esses conceitos nesse vídeo, tá? Já aproveito para pedir a você que, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e, principalmente, gente, quem tiver dúvida, pode ser aqui no YouTube, em qualquer outra rede social que nós nos encontramos, coloque os seus comentários, tá? Pode encaminhar para a gente de uma maneira ou de outra que nós vamos responder. O objetivo é ver você crescer. O canal ele vai te mostrar o posicionamento que você, como cristão, deve ter. Nós compreendemos que a igreja tem perdido relevância espiritual nos últimos dias, nos últimos anos, nas últimas décadas. Nós precisamos retomar essa relevância. Mas para que eu retome essa relevância, eu preciso compreender conceitos bíblicos, preciso entender quem eu sou, o que significa ser igreja, enfim, e compreender também o mundo que eu estou e as situações que estão ocorrendo, quais são os efeitos disso e da onde vem isso tudo, tá bom? Então, a gente trabalha vários conceitos e a gente vai trabalhar agora o ato de levantar as mãos. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Sempre bom, se você tiver a oportunidade de ver o vídeo com a Bíblia aberta, seja no seu celular, seja a Bíblia na forma física, na forma de livro, enfim. É muito bom você acompanhar, tá? Então, vamos citar aqui, eu vou ler para você, obviamente, mas é bom depois você anotar e ler todo o texto em casa. Não dá tempo da gente fazer toda essa leitura, mas é importantíssimo. Vamos lá. Paulo escrevendo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 8, diz assim. Vamos lá. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Obviamente que Paulo está aqui focando a oração. O contexto é a oração. Mas Paulo falou que os homens levantem mãos santificadas, e a gente vai trabalhar depois santificação. Não vou entrar aqui nesse detalhe agora, mas são homens piedosos, homens tementes a Deus, servos do Senhor. E Paulo está dizendo para Timóteo, está instruindo Timóteo, que ensinem os homens daquela congregação, daquela igreja, que eles devem orar não só no templo, mas devem orar em todo lugar. E quando eles orarem, devem levantar suas mãos santas. Eu acredito e compreendo que, além do texto falar de oração, esse levantar as mãos tem sim um significado. Repito, o princípio que Paulo está dizendo aqui é que os homens devem orar sempre. Então, há uma ferramenta poderosa, espiritual, que é a oração. Depois você assiste, tem vários vídeos de oração aqui, fizemos um recentemente. E aqui Paulo está deixando claro que ele quer que os homens orem em todos os lugares.
Então não há tempo, nem ocasião especial e nem lugar especial para você orar. Você deve e pode orar em todos os lugares. Esse é o sentido do versículo. Mas eu também, quando a gente faz a interpretação da palavra de Deus, eu entendo que a melhor interpretação é aquela teleológica, ou seja, que busca a finalidade da palavra de Deus. Para que foi escrito? Qual é o fim? Qual é o objetivo disso aqui ter sido escrito? E numa interpretação como essa, você compreende que não existe palavra solta na Bíblia. Eu não acredito que Paulo estava aqui escrevendo e levanta as mãos como um ato apenas cultural. Eu entendo que tudo que foi deixado na palavra de Deus, cada palavra, cada versículo, cada vírgula, ainda que originalmente não se tivesse vírgulas, mas tudo foi deixado com um propósito, nada ficou solto. Eu acredito que toda a Escritura foi divinamente inspirada, ou seja, Deus inspirou os seres humanos, os 40 autores mais ou menos, é o que os estudiosos dizem. Deus, do início ao final, de Gênesis a Apocalipse, Deus inspirou cada um dos escritores, dos autores da palavra de Deus. Então nada aqui foi deixado solto. Até mesmo aquelas palavras que vão contra os princípios do Evangelho, eu creio que Deus as inspirou. Deus inspirou os escritores para que mostrasse tanto o bem quanto o mal. Então até o mal que está escrito na Bíblia está ali com um propósito, nos dá uma advertência, mostrar como que o mal age para que não caiamos em tentação, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Mas voltando aqui, então Paulo está dizendo, olha, levante mãos santas. Esse ato humano de levantar as mãos, o ato de você mexer com alguma coisa. Por exemplo, no louvor é muito comum, como eu disse, as pessoas louvarem. Quando você louva a Deus, e o salmista vai dizer isso, que os levitas devem levantar as mãos quando estão louvando, é um ato de adoração, submissão, né? Adoração é você elevar, cultuar, render graça, render honra, honrar uma divindade, alguém que é superior a você. Então você levanta as mãos, você está mostrando submissão, está honrando. Então quando você louva ao Senhor, você levantar as mãos é um ato de adoração. Quando você bate palmas, é um ato de louvor. Seus instrumentos de 10 cordas, como às vezes aqueles irmãos mais antigos dizem, né? Estão ali batendo palmas. E a palavra de Deus também ensina a louvarmos ao Senhor com palmas. Você está ali participando da música, do louvor, do cântico ao Senhor. Agora, quando eu oro, quando eu levanto as mãos para orar, e não só levantar as mãos, aproveitando, abrindo aqui o leque, esses atos que se fazem, que existe até algumas pessoas que hoje, atualmente, chamam de atos proféticos, eles existem realmente e eles são obrigatórios. Vamos continuar estudando aqui. João, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 6, eu abri aqui também para vocês novamente. Olha que interessante. Jesus, né, quando ele chega e vê um cego de nascença, que é aquela passagem que os discípulos perguntam, mestre, olha, esse aqui nasceu cego, quem pecou? Foram seus pais? O que houve para que ele nascesse cego? Porque eles tinham a compreensão de que a cegueira era uma maldição por algo que você tinha feito. Então, se a pessoa já nasceu cego e a criança, né, o bebê ali, não tem nenhuma prática maligna, isso deu um nó na cabeça deles. Tanto é que Jesus disse, não foi nem os pais, nem ele, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Bom, mas o versículo que eu quero chamar vocês a atenção é a cura, como a forma que Jesus curou. No versículo de número 6, então João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 6, abre aí na sua Bíblia, diz assim, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com lodo os olhos do cego. Então Jesus vai, cospe na terra, mistura e faz untou, né, como se fosse uma medicação, alguma coisa. Jesus bota ali no olho do cego e determina que o cego se lave no tanque de Siloé. Quando o cego se lava, ele volta vendo. É um ato aqui.
um ato humano, como levantar as mãos. Mas, em vez de Jesus levantar as mãos, Jesus pegou, cuspiu e misturou ali. Então, são atos que estão na palavra de Deus? São. O que Jesus estava demonstrando aqui é que Jesus poderia curar com a sua palavra, Jesus poderia determinar a cura repreendendo espíritos malignos, Jesus poderia realizar o milagre perdoando pecados, e Jesus poderia também fazer milagre cuspindo. Então, o princípio da cura de Cristo, e é o que é interessante para nós, é expressar que o poder está em Cristo, está no nome do Senhor, e não na forma que você realiza o milagre, na forma que você alcança a graça. Então, quando Paulo está determinando ali, olha, levante as suas mãos, ele está dizendo muito mais importante é que as mãos sejam santas, sem ira e nem contenda. Vamos para mais um texto para a gente amadurecer essa ideia? Olha aqui. Segundo livro dos Reis, Antigo Testamento, tá? Já que a gente estava falando só do Novo Testamento, agora eu vou trazer alguns textos no Antigo Testamento para vermos que essa prática também é comum, ou seja, atos humanos, atos materiais, atos carnais, e aí não falo carnal aqui no sentido de pecado, mas material, atos naturais, acho que é melhor substituir essa palavra, né? Em vez de atos carnais, atos naturais, que são utilizados por pessoas, por servos de Deus e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que juntamente com esses atos, há um milagre, há algo sobrenatural ocorrendo. Essa é a chave aqui da questão. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 13, versículo 14. Diz que Eliseu, o profeta, estava doente. E Joás, rei de Israel, foi até Eliseu. Chegando lá, Joás estava chorando, porque Eliseu, estava chegando ao final da sua vida. E olha que interessante, Eliseu fez tantos milagres e não curou a si mesmo. É um propósito de Deus. Vamos lá. Versículo 15. Eliseu aproveita aquele momento com o rei de Israel e fala para Joás: Joás, pega um arco e flechas. Olha só, foi uma visita médica ali, uma visita entre amigos. E do nada Eliseu fala: olha, pega um arco e uma flecha. Eliseu não foi orar, Eliseu não profetizou, Eliseu mandou Joás pegar um arco e uma flecha, uma ferramenta, uma arma, como se dissesse para ele: pega ali uma espingarda, pega um fuzil, pega uma pistola. Joás pegou e Eliseu fala então para ele, versículo 16: põe a tua mão sobre o arco. Eliseu botou a mão sobre o arco. Joás botou a mão sobre o arco e Eliseu botou a mão dele, ou seja, a mão do profeta, sobre, ou seja, em cima da mão de Joás. Um ato profético? Essa é a pergunta. E Eliseu disse mais: olha, abre a janela para o Oriente. E ele abriu, ou seja, direção. Eu quero que você abra a janela para o Oriente. Qual é a janela que está dando para o Oriente? Aquela ali. Então, mais uma direção humana, mas com uma lógica espiritual. E quando Joás abriu, Eliseu diz: vai, atira. Ele atirou. E aí Eliseu determina, fala assim: olha, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, que era um povo inimigo de Israel. Porque ferirás os sírios em Afé, que era um local, até os consumir. E disse mais, aí Eliseu vai além, fala assim: olha, pega as flechas. Aí Joás pega mais flechas. E aí ele diz: fere a terra. E olha que interessante, estou em segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo agora 18. Joás então fere 3 vezes, ou seja, ele atira 3 vezes e para. E nisso, o versículo 19, olha que coisa que nos chama a atenção. Eliseu fica indignado. Já parou para pensar nisso? Por quê? Porque Eliseu disse: olha, você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. E então os sírios seriam consumidos. Porém, você agora só terá 3 vitórias. Olha que coisa interessante. Vamos recapitular? Joás, que é rei de Israel, vai fazer uma visita como amigo, uma visita convalescente para alguém que está doente. Eliseu é profeta,
Eliseu determina que Joás abra a janela, atire, e só o fato de Joás ali ter atirado 3 vezes e não 5 ou 6, ele não exterminaria todos os sírios. Ele teria 3 vitórias, mas isso não seria suficiente para acabar com o exército sírio. Então, olha aqui, cada flechada daquela determinava uma vitória. E aí a pergunta que resta claro aqui que um ato humano, mas direcionado, Deus deu essa direção para Eliseu, aquilo ali simbolizava uma vitória, um livramento que Deus estava dando a Israel. Provavelmente, eu não sei, o contexto não nos permite chegar a essa conclusão, mas dá esse sentido de que talvez Joás achou aquilo ali uma bobeira, fez de qualquer forma para agradar, ele não colocou a fé dele, não acreditou na palavra do profeta. Mas é importante a gente notar e chamar a atenção para o equilíbrio. Então nós já estamos notando que existem atos que ocorreram na palavra de Deus, atos naturais, humanos, mas que direcionados por Deus geraram efeitos no mundo espiritual. E na vida daquelas pessoas, nações, mais uma vez, olha que interessante aqui. Nós estamos falando de um conflito entre nações, de uma guerra entre nações, sendo interferido pelo profeta e pelo rei. Então, a igreja, quando ela ora, quando ela levanta as mãos, quando ela intercede por alguém ou por uma nação, ela pode até acabar com uma guerra, se Deus assim o permitir. Então a oração tem um poder maravilhoso. Agora, você tem que estar no equilíbrio. Nem você pode ser aquele fanático de achar que é só o ato de levantar a mão, pegar um óleo, sair tacando óleo em tudo quanto é lugar, ou que o óleo é poderoso, ou que aquela indulgência, aquela ferramenta, né? Uma caneta, um pano, um lenço, isso é mais do que o suficiente? Não, porque aí você está transportando a sua fé para aquele objeto. E também você não pode ser materialista ao ponto de desacreditar dos propósitos de Deus. Então, se Deus mandar você, né, dar uma flechada em algum lugar, acredite, mas só se Ele assim o fizer. E a pergunta é, tudo que Deus faz tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, tem que ter um enquadramento bíblico. Cuidado para você não cair nas lorotas de hoje em dia. Vamos continuar aqui. Êxodo capítulo 17. Eu quero te dar um outro exemplo do Antigo Testamento, né? E depois nós vamos continuar. Vamos finalizar aqui então no versículo de número 12. Êxodo 17, 12. Vou voltar um pouquinho para a gente compreender todo o contexto, tá? Então veio Ameleque e pelejou contra Israel. Então os amalequitas foram pelejar contra Israel num lugar chamado Refidim. Êxodo capítulo 17, versículo 8, tá? E Josué, que era o comandante do exército israelita, leva os homens para a peleja. Moisés, que era o líder da nação naquele momento, ele vai para o pico de um outeiro e levou a vara de Deus. Olha aí, um objeto, vara de Deus, tá? E junto com Moisés, Arão e Ur, tá? Arão ali era o sacerdote, subiram junto. E Moisés então sentou, Moisés então começou a levantar as mãos, versículo de número 11, Êxodo 17, 11, e quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Olha o que está escrito, estou lendo o texto, tá? Não estou falando da minha cabeça, estou lendo o texto. Mas quando Moisés baixava a mão, Amaleque, os amalequitas, prevaleciam. E o versículo 12 diz que as mãos de Moisés eram pesadas. O que Arão e Ur fizeram? Botaram uma pedra, Moisés sentou na pedra e Arão ficou de um lado segurando as mãos de Moisés e Ur ficou do outro lado segurando a outra mão de Moisés. E assim os israelitas venceram os amalequitas. Mais uma vez, olha que interessante. O povo de Deus é relevante num conflito.
povo de Deus estava no conflito. Então a igreja não pode ser alienada de estar fora de tudo que está acontecendo no mundo. Então o povo de Deus ali era relevante. E naquele conflito, Moisés então levanta as suas mãos, algo natural, levantar as mãos, mas o fato dele levantar e baixar por causa, não de falta de fé, aqui diferente lá de Joás, que talvez não tenha acreditado tanto, Moisés aqui, não, esse não é o problema, a Bíblia deixa claro, por isso que eu disse no início do vídeo, nenhuma palavra está solta. A Bíblia deixa claro, a palavra de Deus deixa claro que o fato de Moisés baixar as mãos é porque as suas mãos eram pesadas, ou seja, ele já era um idoso, ele já não aguentava ficar horas e horas e horas com as mãos levantadas. Então esse é o ponto. Arão e Ur, eles observando aquilo, eles também fazem atos naturais, mas que vão gerar efeitos no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, e esse efeito retornará para a batalha natural, para a guerra entre Israel e os amalequitas. Que é o que? Arão e Ur vão então, colocam uma pedra, ele senta e cada um segura nas suas mãos. E Deus dá o livramento. Olha que interessante. Então, resumindo, chegando a uma conclusão no vídeo, a gente compreende que todo ato que muitas das vezes é incompreensível aos olhos humanos, se for da direção de Deus, deve ser realizado. Porque o Senhor faz proeza ao ponto de nós, com todo o estudo, com toda a dedicação, a nossa mente, a mente dos homens mais sábios do mundo, homens aí que conhecem a palavra de Deus muito, muito acima de nós, mesmo eles, ainda assim possui uma limitação gigantesca, porque o nosso Deus é muito acima de nós. E que bom que assim o seja. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Então por isso que existe a fé, para nós confiarmos, acreditarmos. Agora, cuidado só, porque por conta dessas situações, eu compreendo que esses atos também são exceções. Não é toda hora que Deus vai mandar você fazer algo muito diferente, né? E tudo que Deus mandar você fazer, óbvio, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, mesmo que aquilo nunca tenha acontecido, que seja algo específico para a sua vida, vai bater com os princípios, vai haver concordância com os princípios da palavra de Deus. Então, muito cuidado para não cair na lorota desses charlatões que hoje estão por aí e se aproveitam muito disso, porque sabe que desde que o mundo é mundo, objetos tidos como sagrados chamam muito a atenção do povo. Então, acabam te levando para comprar materiais, compre isso, compre aquilo, isso aqui você botando isso na sua casa vai resolver todos os seus problemas, e não é assim. Então, existem atos humanos e que geram efeitos no mundo espiritual. Tá? Então, olha, sempre levante suas mãos quando você puder, mas o dia que você não puder, eu creio que Deus continuará estando contigo. Tá bom? Então, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, coloque aqui nos seus comentários o que você achou do vídeo, alguma dúvida, se você concorda ou não concorda, e vamos em frente. Que Deus te abençoe sempre.